Olá! Voltei! Gente, eu li um texto, né? Na realidade, eu vi uma chamada no Face do Hélio Couto, né? Na página do Face dele, e falava sobre o pensamento abstrato, que era algo poderoso, alguma coisa assim. Falava que era a coisa mais poderosa que existe é o pensamento abstrato, dizia isso, né? Aí eu chamei a atenção e falei, o que é pensamento abstrato? Né? E aí eu fui ler o link que estava lá, que se encontrava na página, para falar sobre o pensamento abstrato. E aí, ao mesmo tempo, antes de eu ler o texto, eu já falava assim, né? Já tinha falado a coisa mais poderosa que existe, é o pensamento abstrato, que é a capacidade de dedução a partir de poucas coisas, né? Você lê algo e a partir daquilo pouquinho ali que você lê, você já deduz alguma coisa. Eu falei, eu tenho isso. E aí eu fui ler o link lá, o texto lá que falava. Tinha um link, eu entrei no link e fui ler sobre o que ele falava. Ele iniciou exatamente com a mesma frase, né? A coisa mais poderosa que existe é o pensamento abstrato, explicou o que era o pensamento abstrato. E o texto se desenrolou de uma forma que chegou num ponto que falava que a pessoa que tem, por exemplo, não sei quantas empresas, ela tem um pensamento abstrato, né? Ela pode governar o mundo a partir do pensamento abstrato. Uma pessoa que não pode não ter nada, mas se ela tem um pensamento abstrato, ela pode governar o mundo. Cara, eu li esse texto e aí eu comecei a pensar sobre aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Na questão do merecimento e tudo mais, e as nossas crenças. E lembra que eu falei assim, que é o consciente que manda na realidade? A gente acha que é o subconsciente, mas na minha percepção, quem manda de verdade é o subconsciente, é o consciente, não o subconsciente. E a partir desse texto, eu fui para uma linha de raciocínio. Nossa, tem uma mosquinha aqui, já é a segunda vez que aparece mosca no... Mosca é visão, né? Então tá. Então, nesse texto, a partir da leitura desse texto, eu fui para uma linha de raciocínio onde eu pensei na questão da mente consciente, da mente inconsciente, né? Que a mente consciente é quem diz o subconsciente tem que fazer, como ele tem que agir, ele manda para lá. A mente consciente é quem manda armazenar lá, né? É quem decide o que fica lá e o que não e tal, assim. Entra toda a onda, porém a mente consciente filtra o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado e tudo mais. E trazendo isso, quando isso veio à minha mente, veio aquela questão do micro e do macro, lembra? Que o micro interfere no macro, o macro interfere no micro. E aí veio aquela coisa assim que eu falei, meu Deus. Não é nada a ver, né? Uma coisa com a outra, veio enrolando um monte de coisa, mas veio aquela coisa assim, tipo, mente consciente, mente inconsciente. Pegando isso, né? Pegando toda essa coisa do micro e do macro, gente, vai embora, vai, por favor. Pegando essa coisa do micro e do macro, da mente consciente, da mente inconsciente, a gente vai onde? No Criador e no co-criador. Quem diz o que para quem? O co-criador. O co-criador é quem diz como tem que ser as coisas. E o criador só executa. Gente, quando eu cheguei nisso, eu falei, minha Nossa Senhora, se o Criador só executa, né? Se Deus só te diz sim, a gente tem essa coisa, Deus só te diz sim, Deus só te diz sim, né? O universo só te diz sim. Mas quem te diz como ele tem que agir, como tem que ser as coisas, é o consciente, é o co-criador. Lembra? Quem diz como tem que ser as coisas não é o consciente que põe os filtros, que põe os certos e os errados. Quem diz como tem que ser as coisas é você, é eu. Eu falei, minha Nossa Senhora, como que eu não tinha percebido isso antes? É tanta coisa assim que tá vindo, sabe? Dessa capacidade de dedução a partir de uma coisinha que eu ir para um assunto que não vejo ninguém falando,
E aí eu falo, caraca, meu. Sabe, tá vendo enxurradas de conhecimento para mim, né? E eu tô passando aqui para vocês o que tá vindo aqui na minha consciência, né? A partir de tudo, assim, que eu tenho feito, da questão do estudo, da questão de análise, né? Uma leitura que eu leio, uma coisa que eu leio, já se faz um monte de explosão aqui dentro da minha cabeça, sabe? Por dedução, que é essa capacidade do pensamento abstrato, né? Que eu nem sabia que tinha esse nome. Eu simplesmente sei. Às vezes eu leio uma coisa e por dedução eu digo, por dedução é tal coisa. E vai lá ver e é realmente aquilo. E se abre um mundo de coisas na minha cabeça ali, a partir daquela dedução que eu tenho. Derruba um monte de crenças que eu tenho. E vai embora, assim, vai exponencial, o crescimento exponencial naquele conteúdo, naquela área. E em outras áreas também, sabe? É uma coisa assim que vai assim... explodindo, vai crescendo, vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez chega mais conteúdo. Umas coisas que eram assim tão complexas, sabe, que não simplesmente chega. E fica muito simples na minha cabeça. Não sei se eu consigo passar para vocês a simplicidade disso, mas se torna muito simples quando eu penso que questão, assim como é em cima, é embaixo, e eu assimilo consciente, subconsciente, eu consciente, né? Deus subconsciente, sabe? Micro, o criador, né, o co-criador, macro, o co-criador, sabe? Eu faço essa dualidade e esse entrelaçamento entre os conteúdos que fica de um jeito muito maluco aqui dentro, fica muito claro para mim quem tá mandando em quem, né? Mandando, entre aspas, né? Em quem? Tá vindo de lá a inspiração, tá vindo, sabe? Do consciente vem aquilo que tá lá já gravado. E aí, às vezes, quando você se deixa levar pela inspiração, né, você age. Quem é o consciente é a reatividade, né, quando você vai pelo impulso, ou pela lógica, ou por isso ou por aquilo, e vem a informação lá, a intuição de que é de outra forma que você tem que fazer, mas você ignora isso pelo raciocínio. Quem está agindo aqui? O criador, né, o co-criador, no caso, o ego, entendeu? E aí eu vou juntando essas coisas assim, duais, né, e trazendo essa filosofia de que, assim como está em cima e embaixo, causa e efeito, e vem assim, se mistura todas as leis, sabe, lei da correspondência, e eu falo, caramba, sabe assim, um aglomerado de coisas para ensinar a mesma coisa, eu percebo que é a mesma coisa. Só usa meios diferentes, aí eu trago para cá aquela coisa assim, viram muitos de muitos os lugares, ou seja, por muitos os meios, mas foram todos para o mesmo lugar. Vou juntando tudo isso numa coisa assim, numa panela que no final é uma única coisa. E eu falo, caramba, é tudo tão simples, sabe? E a gente complica tanto, porque a mente humana nunca tem os mesmos caminhos, né? É isso que eu percebo. Vai ter pessoas que vão olhar para isso aqui e vai falar assim, uau! Vai ter pessoas que vão falar assim, não, entendi. É porque não está pronto ainda para entender, entendeu? Tem coisa assim que é tão assim, então é tipo, quando eu estou pronto para um conhecimento, ele chega em mim e eu percebo. Quando eu não estou pronto, ele até chega em mim, né? Mas eu não vejo. Exemplo, várias vezes a gente vê filmes, novelas, isso e aquilo falando sobre física quântica e a gente nunca percebeu. A partir do momento que a gente se abriu para esse mundo, a gente percebe em tudo hoje a física quântica. Assim como eu estou percebendo em tudo hoje, né? Essa questão do micro e do macro, essa questão da dualidade, né? Como se você pegasse uma ampulheta assim e colocasse ela de cabeça para baixo. E ela vai saindo aquele fiozinho de areia para baixo. E aí, quando acaba a capacidade dela de descer aquilo dali, ela vira. Você vira ela e sai aquele fiozinho. Então, assim, é essa troca o tempo inteiro do que o todo que é derramado dentro de você, né? O subconsciente emergindo para o consciente, o consciente mandando para o subconsciente, né? Você contribuindo com o todo, sabe? Eu falo, caramba, é uma troca o tempo inteiro. É surreal isso. É surreal.
Não tem como não operar nisso. O tempo inteiro você está operando nisso. Quando você não está operando nisso, quando você está apenas no ego, né? É quando não existe essa troca. Você pega lá a ampulheta e deixa lá. Puf, esvaziou. Parou ali o decaimento, né? E aí, nem nada sobe, nada desce. Não tem troca ali. Fica tudo ali, com todo o potencial do todo. Porém, se faz uso ou não se sabe. Então, tem que estar um movimento o tempo todo, sabe? Eu vi um vídeo esses dias da sincronicidade, né? Eu vou falar disso aqui no canal daqui uns dias. Vou me preparar mais para falar, porque eu percebo que tem muita coisa que ainda está chegando a respeito disso. E eu gosto de trazer para vocês um conteúdo menos complicado, uma coisa que você consiga abarcar ali um conhecimento, comer um pouco desse conhecimento e continuar a sua jornada, né? Nesse caminho onde a gente é imparável. Gente, falando em imparável, eu perguntava muito para o todo, assim, como que eu deveria me dirigir a vocês, né? Como que com que palavra de carinho, de amor, né? Que eu teria de mim, assim, que viesse como inspiração para eu me dirigir a vocês. E aí teve uma palavra que eu vi esses dias, eu estava ouvindo uma música e a música fala assim, o nome da música é Unstoppable, uma coisa assim, não sei inglês, né? Mas significa imparável. E aí aquilo mexeu comigo, sabe? Mexeu aquilo em mim e falou, caraca, eu sou imparável, assim, nada me derruba, nada me para, entendeu? Que essa minha sede de conhecimento, essa minha sede de passar para as pessoas o que eu sei é muito grande, isso me move muito. Assim, por mais que eu queira, nem eu contra eu consigo, gente, é impressionante. Eu não consigo ir contra meu instinto, minha necessidade aqui de passar esse conteúdo para vocês. E aí, eu vi assim, eu falei assim, isso é eu, essa música é minha. Se uma música me definisse, seria essa, né? Eu sou imparável. E eu comecei a usar isso e essa palavra mexe muito comigo. E hoje eu estava meditando e perguntei novamente, né? Como que eu posso ser essa expressão, né, para o mundo? Com todo o saber que eu tenho disponível, que é meu, como que eu faço para colocar isso no mundo? E aí eu comecei a fazer essa pergunta, né? Durante a meditação eu fiz essa pergunta e aí foquei assim em só receber a informação. Então eu parei o movimento dos olhos, eu tentei fixar num ponto fixo dentro da minha mente para parar a atividade neural, para parar a atividade dos movimentos dos olhos e tudo mais, de busca de resposta e tal. E quando eu fiz isso, eu me vi nitidamente, assim, como se eu estivesse num estádio, num local, falando para milhões de pessoas. E eu falava assim para eles, assim, boa tarde, imparáveis. Cara, eu falo isso, chega a me arrepio. E aí eu falei, é isso, saí exatamente nesse momento, eu saí daquela coisa assim que eu tava me vendo ali. Eu falei, é isso, as pessoas que estão aqui no meu canal são as pessoas imparáveis. E é assim que eu tenho que me dirigir a vocês. Vocês são imparáveis, nada no mundo consegue parar esse desejo que você tem de alcançar algo que é maior que você. E é assim que eu vou te chamar a partir de agora, quando eu chegar aqui para falar com vocês. Imparável. Porque você é imparável. E eu sou imparável. E eu estou aqui, né? Trazendo para você essa tua verdade de que tu é imparável, que nada, ninguém no mundo pode parar você. E muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você ser esse ser extraordinário que você é. Você vai longe, muito longe, em lugares onde você nunca imaginou. E sabe por quê? Porque teu nome diz tudo. Imparável. Um beijo pra você, meu amor.